Então a propulsão do vácuo, cara, ela não permite que você tenha empuxo, inércia, você não tenha os movimentos da física não vão funcionar, né? Então, para que uma matéria que é mais pesada do que o ar vença o ar e suba, né, no caso um avião, um foguete, um helicóptero, você tem que ter uma pressão atmosférica maior do que a densidade, senão ela nunca vai subir. Então, por exemplo, um balde, se você coloca uma bomba ali dentro desse balde, a pressão é maior do que a densidade do balde em relação ao ar, então a pressão vence, o balde sobe, ele vence o ar. A matéria do balde, mesmo sendo mais densa do que o ar, ela vence pela pressão atmosférica e ela sobe. Depois que a pressão se dissipou, ele cai, né? No caso, a fumaça, como ela é menos densa que o ar, não precisa dessa propulsão, ela sobe sozinha, não precisa de uma força para vencer a outra. Na física é uma força vencendo a outra, né? Então, só que no caso do foguete da NASA, é incoerente. Por quê? Porque não tem como você dar pressão atmosférica ali, num foguete, num vácuo, cara. Porque você colocar a turbina dentro da nave, igual você falou, uma que vai explodir tudo lá dentro, e outra que você não vai ter a pressão atmosférica externa, que é necessária para que ela vença o ar e se movimente. Então, eles não explicam isso. Eles falam só que tem uma câmera lá dentro e tal, acabou. O pessoal engole desse jeito, não precisa reproduzir, não precisa observar, não precisa ter coerência, nada, né? Então é a mesma coisa. O foguete ele ia ter até certo ponto, ele teria propulsão, né? Exatamente. Mas chega uma hora que é só fogo. Fogo não tá. Tem mais nada embaixo, tá entendendo? Exatamente. Ele ficaria parado, né? Eu acho que ele ia parar. Ele ia parando aos poucos, assim. Conforme você vai subindo no gradiente. Ficar um tempo parado, olha só. Ele ia conseguir ficar um tempo parado. Ia voltar. Um tempo parado, ele ia ficar queimando ali até acabar o combustível parado. Mas não ia conseguir vencer. Não ia vencer o oxigênio. Não ia conseguir vencer na ausência do oxigênio e no vácuo. Na ausência do oxigênio, pode até ter combustível que for, ele ia ficar um tempo parado e cair. Sim, ele ia cair. A resistência do vácuo. Ele ia queimar tanto, fazer tanto calor em volta que ele ia cair rápido. Ele ia cair. Uma que o oxigênio não existe no vácuo, então você não tem combustão. Vamos supor, tu bota uma... Só que como tu falou, não é um balde. Um balde, quando tu bota uma lata, ele tá pegando aberta, toda, né? A força da bomba. Sim, exatamente, tá pegando inteira e a lata tem que estar aberta. Se a lata estiver fechada, da bomba, né? Agora no foguete, não. Ele tá pegando só... Primeiro, cara, que no foguete, o que ia acontecer? Não ia nem voar porque não tem oxigênio no vácuo. Não ia nem queimar o combustível. Ia ter fogo. A turbina ia voar pra cima e o foguete ia ficar no chão, tá entendendo? O que ia subir era os motores. Mas não ia carregar o foguete pra cima. Ia parar, ele ia morrer, né? A explosão do motor não existe no vácuo, então não tem turbina no vácuo. Ele ia apagar. Não ia ter fogo mais, ia parar a turbina. O que ia sair são as turbinas. Como ela tá amarrada num foguete pesado, elas iam se entortando pra dentro. Tá entendendo? Sim, até parar. Ele não ia nem sair do lugar, cara. Não ia nem pegar fogo, ia parar, né? Porque sem oxigênio não tem queima de combustível. Não existe combustão na ausência do oxigênio. Então, se eu pegar uma câmera de vácuo e eu preciso acender um fósforo, não acende. Como que vai funcionar uma turbina no vácuo? Não vai funcionar. Não vai ter fogo, não tem explosão. Tá entendendo? O foguete, na verdade, ia ser uma explosão sempre diferente uma da outra. Sim. Sempre uma coisa aleatória.
Sim, sempre é aleatório. Ia começar com uma força total, né? Porque aqui embaixo tem muito oxigênio. À medida que você vai subindo tem menos, ele ia perder potência. Não, ia chegar uma hora que ele ia não morrer, ia nem ia subir. Ele não ia... Por que um avião, isso eu já falei lá na live, o avião ele sai na horizontal, cara. É, justamente por causa disso, que não tem pressão suficiente para você vencer o ar, cara. O foguete é muito pesado, exige muito combustível. O avião é uma coisa suave. Tu já viu até aqueles aviões de caça, quando ele sai do porta-aviões, ele cai na água para depois subir? É. Ele sai, ele dá uma batidinha na água, assim, quase, não sei se chega a bater, mas ele cai e sobe, né? É, ele tira uma tinta, né? Porta-aviões. Tira uma tinta. E por quê? Horizontal, ó. É, ele tira uma tinta da água e sobe. Agora tu pegar uma coisa assim, ó, que tá na vertical, é e impossível, querer que ela voe, não tem como. Sem asa ainda, sem asa nenhuma. Sem asa e contra as leis da física, né, cara? Contra as leis da física. Então, você querer fazer algo que fogo, sem oxigênio, que é impossível, propulsão e empuxo sem inércia, né? Sem oxigênio, sem átomo, sem matéria, né? sem onda, não tem como. Você não tem nenhuma lei da física funcionando. Então na verdade, eles arrumaram, né? Porque antigamente era uma coisa, agora hoje em dia eles já fazem um foguetezinho bem fininho para dizer que tem lógica, né? Eles fazem uma caneta assim. Sim, é bem fininho, bem pequeno, ele sobe um pouco, já começa a entortar e cai no oceano, entendeu? Mas sempre aquele de antigamente, aquilo lá não, né? Tem lógica nenhuma, cara. Daquilo lá... não tem. Aquele lá era bem ficção mesmo, bem filme de direção espacial, essas coisas, né? Era bem... Stanley Kubrick ali, o Oceano e Espaço, era uma coisa que ninguém nem assistia, era feito um estúdio de Hollywood. Hoje em dia eles fazem realmente um foguete, voa, solta, mas é muito baixo que ele cai, né? Ele entorta muito baixo porque começa a acabar o oxigênio. Não tem nem como chegar alto, né? Assim, é observável a olho nu, você já vê o limite dele, que começa a tombar. Eles vão fazer uma coisa chegar alto, mas vão arriscar, tá ligado? Porque nem sempre vai dar certo, é isso que eu falei. Então chega uma hora ali que a olho nu você vê que ele tomba, e eles falam assim que ali naquele momento onde a cápsula sai, vai pro espaço, já tá em órbita. Eles fazem uma coisa segura, né? É seguro, não vai explodir. Tudo bem, agora se eles fizessem uma coisa assim, vamos ver o que vai dar. Aí teria o risco de explodir, tá entendendo? E ficaria feio pra cara deles. Imagina o negócio explodir lá em cima, cara. Já teve uns que explodiram e morreram, né? Algumas pessoas, segundo eles, morreram. Eu não acredito que morreram pessoas, cara. Eu acredito, assim, que, na verdade, são dublês, né? Que eles põem, não são os próprios astronautas. São alguns dublês, eles fazem algumas experimentações. Realmente, algumas pessoas no início morreram quando eles viram que não tem jeito, não tem muito aonde ir. Aí eles começaram a fazer só computação gráfica e não tem necessidade de pôr mais gente. Hoje em dia não vai ninguém dentro. Chega um determinado momento ali que é só pra encantar o gado, né? Lavagem de dinheiro, cara, descaradamente. Eles têm que mostrar alguma coisa, eles mostram isso aí. Eu acho não tem que ninguém teve essa coragem, cara, tem que ser muito imbecil, né? Entrar tem que ser suicida, né? Imagina, antes era o começo, tá? Vamos dizer, no começo... Nem kamikaze entra, né, num jato desse. É, isso que eu tô falando. Tá, tudo bem, no começo... vamos ver, era outra época, sabe? Mas um cara, um norte-americano, um canadense, um inglês, um russo... Ele pode fazer qualquer coisa, cara. Ser entregador de pizza, cara. Aí ele não tá arriscando o pescoço, tá entendendo? Tá falando? Claro. É um dublê, é um teste de ferro que eles pegam, põem lá só pro cara fazer um experimento, né? Um cobaia, né? Ninguém em sã consciência. Astronauta, o que precisa pra ser astronauta? Astronauta, não precisa ter vários... Não é qualquer um, sabe? Tem que ter... tem que ser escolhido. Né? Não é a gente que escolhe, são eles que escolhem. Eles escolhem o que? Os caras lá
várias faculdades, tá entendendo? Poliglota, não sei o quê. Então acho que um cara desse vai chegar e vai... Não, eu vou entrar aí dentro, vou pra um lugar lá, não sei se eu volto. Até parece, o cara vai estudar a vida inteira pra se matar, né? É isso que eu tô falando. É muito... Né? Não bate com a nossa realidade do dia a dia. Não bate, totalmente. Nem em filme de ficção você vê esse tipo de coisa. Então... As pessoas acreditam, né? Então, o pessoal fala muito assim. Os astronautas seriam, no caso, Atornautas, né? Atornautas, né? Atornautas, e eles devem assinar um termo dizendo que não podem falar aquilo ali, ó. Se não ganhar uma nota preta. Exatamente. O que aconteceu com Stanley Kubrick, o diretor de cinema lá, o cineasta mais famoso do mundo? Pra correr risco, por exemplo, em câmera de vácuo, naquele monte de aparelho que eles montam lá, entendeu? Pra simular um limite, sabe? Mas nunca vai poder falar que desmentir a gente, né? Exatamente. Por exemplo, ali Stanley Kubrick fez uma Odisseia no Espaço, né? Então ele foi um ano antes da ida ao Homem à Lua. Em 1968, ele já tinha toda a tecnologia do cinema para fazer um filme muito bem feito, onde você tinha a experiência de um homem na Lua, cara. Na Lua, no espaço. Então, assim, foi muito mais bem feito que a própria ida à Lua. A ida à Lua foi muito mal feito, né? Com aquela vasilha de dar comida pro cachorro, nave de papel alumínio, né? A bandeira tremulando, tinha pedra com marca de caneta no cenário. Foi muito descarado, muito mal feito. Acho que eles fizeram às pressas, não deu tempo de organizar direito, né? Mas assim, o Odisseia no Espaço foi bem melhor, né? Então eles pegaram ali já o Stanley Kubrick e já fizeram a ida à Lua dirigida pelo Stanley Kubrick, tanto que ele confessou isso. Antes de ele morrer, ele assinou um termo lá pro advogado dele dizendo, porque parece que ele já estava doente, sabia que ia morrer, e ele falou que ele queria que todo mundo soubesse dessa mentira, porque ele não queria morrer com isso, né? E ele fez até uma entrevista, tem no YouTube essa entrevista, né? Só que assim, o que acontece? A família dele tem medo de assumir, né? Porque envolve muito dinheiro, né, cara? Então a família nega, claro, medo de morrer, medo de ser desmascarado, entendeu? Mas todo mundo sabe que foi. Tem fotos dele no camarim com os astronautas, entendeu? Com todos o cenário, as câmeras, foi tudo filmado em estúdio de Hollywood. Existem essas provas, né, que ele estava junto. Tem foto disso no YouTube, você acha? Ninguém fala sobre isso, ninguém mostra essas fotos, entendeu? Não é interessante, né? E é aquilo, ó, a gente tá falando só de uma viagenzinha de nada, entendendo? Já é tão complicado, entendeu? Claro. Essas coisas de lá, mexer com satélite, coisa assim, já é pra nós, já é... loucura. E eles vivem dizendo que isso aí é a coisa mais normal, tá entendendo? Então eles falam o seguinte, eles falam que a Terra está girando, mas você não sente, mas eles falam que está aberta e fechada ao mesmo tempo. Olha só a loucura. Então eles dizem o seguinte, que existe um gradiente na Terra onde você tem uma pressão atmosférica tão grande em relação ao vácuo e ao oxigênio, e onde é formado o cinturão de Van Allen, como se fosse uma bola de pressão tão grande, onde ali o ar não entra e não sai. Então é como se estivesse fechado e aberto, entendeu? Não existe uma barreira física, mas existe uma barreira nuclear, né? Seria como se você girar uma maçã. Essa maçã está girando tão rápido, que você tentar colocar o dedo na maçã, a força do ar vai impedir. Uma loucura dessa você não pode experimentar em vida. Não tem como, né? Mas na teoria tudo é possível. E aí o que acontece? Esse cinturão, né, que é a força magnética ali, você
na hora que você está com os astronautas ali, é como se aquilo não existisse, porque aquilo abre e eles saem, os astronautas, de repente. E aí não tem aquela pressão do giro da Terra, de repente, que vai arremessar os caras, não. Eles vão suave, entendeu? Então, cara, é contradição em cima de contradição. Não tem como... Imagina o helicóptero, se isso fosse verdade. O helicóptero ia subir, chega um determinado momento, o helicóptero já vai... A diferença em relação ao giro da Terra e a altura dele ia começar a ser tão grande, cara, que a Terra ia começar a girar e o helicóptero ia ficar parado. E os planetas iam... Os continentes iam chegar até ele. Porque a Terra gira muito mais rápido que a velocidade do helicóptero. Olha a loucura. Não tem cabimento isso, cara. O avião tem que vencer a curva da Terra, ele tem que girar junto com a Terra e vencer. E ser mais rápido que o giro da Terra. Não tem lógica isso aí. Por que a nuvem não chega até nós, entendeu? A mesma coisa, você tá girando. Exatamente. A Terra tá girando pra lá, eu tô vendo uma nuvem, essa nuvem teria que chegar aqui. Claro, claro. E quanto mais você sobe, mais vento, assim, por exemplo. Quanto mais a gente subisse, mais evidente teria que ser o giro e mais para baixo a Terra teria que ficar. Só que nunca, cara, isso acontece. Sempre está estacionária e sempre o horizonte no nível dos olhos. Não é. Independente da... O giro da Terra é... Então, e o que é que tu acha quando tem gente já que tá falando, voltando a falar que a Terra é o centro do universo? Tipo assim... Por que teria esse tipo de dúvida, né? Cara que não é terraplanista, entendeu? Por que eles estão voltando com essas questões? Entendeu? Tem algum motivo. Talvez não atendeu a... Porque foi aquilo que eu falei. Tu acha que o homem ia ficar olhando, gastando toda a tecnologia para olhar lá longe, sendo que ele não explorou direito a Lua, o próprio Sol dele, os planetas que tem em volta? Claro. Nunca nem chegou na Lua, cara. Nunca mostrou a face oculta da Lua, se é que existe, né? Nunca nos mostrou uma foto real da face oculta. É tudo computação gráfica. Não, mas é isso que eu tô falando. Mas o final do universo eles estão mostrando agora. Eles sabem. Anos-luz, né? Bilhões de anos-luz eles sabem o que tem. Eles já viram que o universo é uma esfera. Não sei se tu já viu essa notícia. Que ele tá se expandindo. Exatamente. E que então o que tem depois dessa expansão? Tá entendendo? Se ele tá se expandindo, o que tem ali depois? Eles vão falar que é vácuo, né? Vão falar a ausência de tudo, mas se você definiu a ausência de tudo, já deixou de ser ausência. Porque a ausência não existe. Se você define a ausência e está colocando um atributo, nome, ausência, já não é ausência. Então o próprio nome, ausência, já não existe por si próprio, por sua essência. É o que eu tô dizendo, é muito longe pra ver isso, cara. Pra ver a última estrela, a última estrela que tá lá. Também, impossível. A mesma coisa. A mesma coisa, visão da última estrela. Sim, é impossível. Nem igual tu falou, nem a Lua parte de trás não viu. Sim, é impossível mesmo, porque eles falam o seguinte, olha só o que eles dizem, que assim, as estrelas estão anos-luz, a mais próxima que tá, ela tá a, se não me engano, não sei quantos milhares de anos-luz, a mais próxima, milhares, sabe que é milhares? Muito mais do que... A mais próxima está a milhares de anos-luz. É muito mais do que a primeira civilização datada da Terra. Né? Então, isso é a mais próxima. A mais próxima é a Alpha Centauri, né? Se não me engano. Mas é anos-luz. Ela não tá tanto assim, não. Ó. Mas é ano de luz, não interessa. Tu teria que entrar numa nave. Olha só, tu vai entrar numa nave, passar anos na velocidade da luz. Olha só. Não tem como. A vida do ser humano não tem como explicar. Da luz. Pra chegar lá, e lá tem um monstro, vai engolir a tua nave. E aí? Nem que fosse, vamos supor, eles falam, não chega a ser milhares, mas vamos supor que fossem centenas de anos-luz, tá? A gente não consegue viajar nem um segundo a velocidade da luz. Imagina tu ficar anos tirar centenas de anos. Na velocidade da luz.
Então, assim, mas até onde eu li, as chegar lá tem um dragão, tá entendendo? Sim, mas o que eles dizem é o seguinte... Lá. Pode ter um monstro, tá entendendo? Pode ter um sim. Chove ácido, não sei, aí tu chegou lá, chegou lá e morreu pode ter um na monstro hora. Pago Ness, grande gigante, um elefante voador. Morreu na hora, tá? Uma morte ainda horrível. Agora, uma coisa... Qual é o sentido de investir nisso aí, tá entendendo? É inútil. É inútil, cara. Ninguém vai querer ir, tá entendendo? Ninguém vai querer ser a cobaia. A não ser que ele comece a pegar, a ser ao contrário. Em vez de ser astronauta, é um escravo, tá entendendo? Mas a maioria das estrelas... Sim, a maioria das estrelas, galáxias que eles constam são milhões, não são nem milhares, são milhões e bilhões de anos-luz, né? Então, como que um ser humano vai enxergar, cara, a visão do ser humano vai enxergar bilhões, milhões, cara, nem que seja um ano-luz, você não vai enxergar nem 100 anos-luz, nem um ano-luz, nada, é impossível, cara. Porque não cabe a visão humana enxergar anos-luz, isso daí é fora da capacidade biológica humana. O que a gente enxerga tem um certo limite, chega naquele limite não vai ver mais. Você olha ali até o máximo que você consegue enxergar. Com a densidade geográfica do solo, que é altíssima, você consegue enxergar até o horizonte, o máximo. Você, pro alto, você consegue mais, porque você não tem, nas altas temperaturas, você não tem matéria no ar, tanta matéria. Então você tem menos oxigênio, menos matéria, você consegue ter uma visão um pouco mais avançada. Mas o máximo é o domo. Você não consegue enxergar mais do que o domo, cara. Não tem como enxergar nos luz. A visão tem um limite, a visão humana, né? Você vê a da águia, por exemplo, nos experimentos, ela enxerga muito além da humana, entende? E mesmo assim é totalmente limitada. Como que o ser humano vai enxergar milhões de anos-luz, cara? É um absurdo. Você vai olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu vou falar para você que tem um elefante voador em Marte, você acredita? Então você vai falar, não, mas sou eu que estou falando, é a NASA, então você tem que acreditar. Tá, mas eles falam assim, não, o domo, ele é transparente, né? Sim, vamos dizer que ele não tenha defeito na hora de enxergar, tá entendendo? Vocês estão me entendendo? Ele não Não, ele é perfeitinho, né? Pro céu, tu não vê assim, ó, tu não tem como diferenciar. Como tu falou, sim, você parece que tem uma curva, né? Parece que ele é curvado. Sim, você não vê ondulação, você não vê buraco, você não vê defeito, ele é bem perfeitinho, é uma meia esfera perfeita. Senão não tem... É como se não como você pegar uma bola... Assim, vamos dizer que como pegar uma bola de vidro e cortar na metade, perfeito. Eu tô falando, a gente não... Quando a gente olha pro espaço sideral, entendendo? A olho nu mesmo, assim, tu vê que vai longe, sabe o que eu tô falando? Vai longe, mas tem um limite, né? Eu não sei. Não, a olho nu você vê. Algumas imagens que eu vi, assim, né? Algumas imagens. Não, mas aí é fake. Você tem que basear na sua observação e não no filme espacial. Eu não me lembro muito bem, assim, então começa a observar, sai de dia. Sim, sabe? Não, à noite você não vai observar nada, porque à noite o sol não bate, na ausência de luz você não vê nada. Você vai ver o formato do céu. À noite a gente vê que consegue perceber quando tá bem estrelado o céu, que é mais ou menos aquilo que eles falam mesmo, que... Aí você tá observando as estrelas, né? Você está observando só a luz das estrelas, você não está observando o formato do céu, porque você não tem ausência de luz, você não observa o formato. É como você pegar uma bandeja de um bolo e você apagar a luz, você vê a bandeja? Não, você vê tudo preto. Não é? Agora, a partir do momento que você acender e colocar uma lâmpada, você vê ela, então você tem que ver de dia, porque tem que bater a luz no domo para você enxergar o formato do céu de dia, não é à noite. Mas, Rick, parece, o que eu penso? Que a Terra é protegida com um domo, beleza. Mas nada impede de ter mais terra em volta e ter outro domo bem maior. Não dá pra saber, né? Porque essa é o que dá a primeira impressão, tá entendendo? A impressão que eu tenho quando eu olho de dia, cara, é claramente de que o céu é uma bandeja, de um bolo, né? De acrílico, de espelho, assim, ou um vidro, né? Translúcida, aí dá pra ver que tem água. O terceiro domo.
tá entendendo nada. Eu não sei, eu nunca vi, não impede nada, mas eu nunca vi. Nunca vi nada. O que eu vejo são águas acima do domo e luzes, como se fosse uma piscina d'água com luzes. Você bota uma câmera para dar um zoom e você vê estrelas nadando na água, literalmente como se fosse uma piscina com estrelas. Hã? Você vê literalmente como se fossem LEDs dentro de uma piscina, é isso que você vê quando você dá zoom nas estrelas. Não, mas explica melhor isso aí, vai. As águas você vê no YouTube, por exemplo. Sim, você vê no YouTube, por exemplo, pessoas que filmam, né, populares, igual eu e você, bota uma Nikon e filma estrela, você vê literalmente como se fossem luzes, né, LEDs dentro da água, você vê vibrando, você vê que se mexe, você vê que muda a forma, você vê que borra, você vê que oscila, a cor muda, então é igualzinho você simular luzes dentro da água. Isso que a gente vê. É que assim, eu não vejo ali que seja água, mas é que eles dizem que o efeito é igual à água. Então, se é igual à água, o que pode ser, entendeu? Se é igual à água, é água, né? A não ser que descubram um outro elemento químico que não descobriram ainda, né? Eu entendi o que tu quis dizer. O plasma, no caso. Se é igual à água, tem que ser água, né? Se é igual à água, é água, né? Até que provem o contrário, né? Só que aí tá parada, eles dizem que ela não tá se mexendo, entendeu? Exatamente. O que eles dizem é o seguinte, eles dizem que o ar tem muita água. E aí quando você filma a estrela, você está observando essa movimentação por causa da água a própria... a água da atmosfera. Mas é diferente. Uma coisa é eu colocar um LED dentro de uma piscina, e uma coisa é eu colocar um LED bem longe e dar um zoom nele usando a densidade termográfica, atmosférica. São efeitos totalmente diferentes. Você tem fata morgana, né, você tem densidade invertida, você tem inversão magnética, né, inversão você tem a deformação, né, da observação do observador, né, você pode ter a miragem invertida, são vários efeitos que você tem, mas você não tem o efeito de oscilação em águas, que é aquele efeito onde você bota uma imagem com uma luz dentro de uma piscina e você vê as águas mexendo. Isso é observável, então o que você vê ali não é um efeito de refração, você vê literalmente águas, né? Agora eles negam, né? Eles negam, para eles aquilo é o éter, cara. Porque eles tanto falam que existe, mas a gente nunca teve o contato, porque tá lá em cima. O plasma e o éter, eles não são admitidos pela ciência clássica, né? Não são. Mas já foram escritos e por cientistas aí, né? O próprio inventor da energia alternada, ele provou que existe o plasma e o éter, né? Mas ele foi morto, né? O Tesla, né? Nikola Tesla. Então eles pegaram só o que interessava a eles, que o Tesla descobriu, mas o que não interessava eles pegaram e colocaram como mito. Mas existe toda a literatura do éter e do plasma. Quem quiser ir atrás e estudar, tem os livros, né? Sabe que tem. Então pode ser que seja um elemento químico que não esteja presente no solo, aqui no nosso solo, mas esteja no domo. Que daí se existe o éter, olha só a teoria. Ele... Cara, como é que eu posso dizer? Ele é um amplificador eletromagnético, né? Aí explicaria tudo porque os astros se movem, né? Explicaria porque tem amplificação dos sinais dos satélites como antena, que bate e amplifica, né? Volta pra gente. Não sei, não... Mas aí eu explicaria às vezes eu as ondas. vejo como tudo plano, ou seja, não teria espaço para domo nenhum, não sei se tá me entendendo. Uma camada de terra gigantesca. Aí seria o modelo do globo, né? O modelo do globo. Uma dimensão física. E esse em cima já seria uma água, um éter, tá entendendo? Cientificamente, a ausência de Deus não existe. Cientificamente, a morte não existe. Cientificamente, o tempo não existe. E cientificamente, o vácuo não existe. Né? Todas essas são criações humanas. Né? Isso é impossível na natureza. Eu gosto de sair do científico, tá ligado?
Mas eu vejo que tu gosta também de ficar... Ter a... Como é que é? Ter a comprovação científica de tudo que tu fala. Exatamente. A observação, né? Isso é top. Isso aí é... Top. Isso é o que... Porque foi... Refuta, né, cara? Refuta, porque foi o que você falou. O que tem além do vácuo? Você falou assim, eles descobriram que tem uma bola, chega até um certo ponto, o que tem além daquilo? Eles vão falar nada? Como assim nada? O nada já é uma definição, então ele já deixou de ser nada, concorda? Não, minha dúvida é como que eles enxergaram até tão longe, entendeu? Também. Mas, por exemplo, eles falam assim no Big Bang. O Big Bang foi a ausência de tudo, não tinha nada. Mas se você definiu a ausência, você colocou um atributo, uma qualificação à ausência, já deixou de ser ausência, passou a ser algo, entende? Então a ausência, por definição, já não existe. O nada, por definição, já não existe. Você já atribuiu uma qualificação, já deixou de ser nada, já deixou de ser ausência, já deixou de ser vazio, já deixou de ser inexistência. Você já qualificou. Entende? A mesma coisa que eu te falar assim, olha, penso, logo existo. Então, como que você vai deixar de existir se você pensa? Então, por essência, a consciência é eterna. Ela é absoluta. É impossível. É impossível você definir a ausência de consciência se você pensa e logo você existe. Ou você falar assim, olha, só sei que nada sei. Se você sabe algo, então você deixou de saber nada. Então são conceitos filosóficos, não são científicos. O globo é um conceito filosófico, a ausência é um conceito filosófico, a morte é um conceito filosófico, o tempo também, porque não existe tempo na natureza. A natureza ela é contínua, ela não para, ela não tem passado, meio, futuro. O corpo humano não envelhece, né? O corpo humano ele passa a envelhecer por programação, não por condição de existência. Tanto que se você pegar uma célula de um corpo humano até os 26 anos, ela é perfeita. Ela não tem nenhum tipo de degradação do DNA. Ele é perfeito do começo ao fim, todo dia você dorme, ele se regenera igual 100%. Por que a partir dos 26 anos você começa a ter uma degradação celular de 100%, você passa a 99%, 96% e vai caindo, e você começa a envelhecer, não por tempo de existência, mas por programação, né? Então o tempo não envelhece ninguém, porque o tempo não existe, né? Então isso é uma criação humana, são conceitos humanos, anos-luz, criação humana, entende? Ninguém experimenta anos-luz, né? Dinossauro virando homem, por exemplo. Ninguém experimenta isso, evolução, isso não faz parte da natureza. O DNA não vai mudar, né? De uma espécie para outra não muda. Não tem como o ser humano, que era uma ameba, virou um dinossauro, depois virou um ser humano. Como assim, cara? Como assim? Aonde que isso é observado? Eles acham que é assim, né? Eu peguei uma prova aqui, então eu posso inventar mais 10 lá na frente, entendeu? Exatamente. Mais lá atrás, né? Sim. Peguei uma aqui e invento mais 10 lá atrás. Daí quando ele vê, eles foram até o Big Bang. Nessa daí. Exatamente. E é uma grande incoerência. Uma teoria e 10 mentiras. Pra pular, pra dar um salto grande. Quer inventar umas 1000 mentiras. Aí pegam mais uma teoria lá que pode ser verdade. É mais 1000 mentiras. Até chegar uma ao Big mentira Bang, em cima da outra, né? E aí chega no Big Bang, eles não tem mais pra onde correr, porque como que na natureza o nada cria tudo? Como que na natureza não. A matéria, cadê? Onde é que tinha tanta matéria, né? Como que o nada cria matéria? Se não era matéria, era o que então? Isso é o oposto, cara. O nada é o oposto da matéria. Eles estão falando que o nada é tudo. Isso é o oposto, então é incoerente. Como que uma bomba, em vez de destruir, vai construir? Então, são conceitos que jamais na natureza você vai observar. O DNA de espécie para espécie nunca muda. Ele é 100%. Mas eles se arrombaram nessa, sabia? Eles se arrombaram nessa. Porque o que eles menos queriam, olha só, com essa história do Big Bang, o que eles menos queriam era que chegasse a Matrix, tá entendendo? Mas daí, com a tecnologia, o homem moderno,
chegou a isso, não tem outra explicação. Antigamente ninguém nem questionava, Big Bang, tá entendendo o que eu tô falando? Vocês chocaram lá, ninguém nem sabia o que tava falando. Hoje em dia tu é obrigada a única explicação é uma Matrix. Porque não tem. Então, exatamente. Como é que nada vai criar alguma coisa, entendeu? O nada criando tudo. É mais fácil você acreditar em elefante, cor-de-rosa, voador, espacial. Então, é isso que eu tô falando, eles chegaram a Matrix. É como. Sabe quando tu liga um computador, ele não faz assim, um tuf, sabe assim? Dá aquela luzinha. Sim. Então, esse é o Big Bang, não tinha nada e agora tem tudo. E o nada fez tudo, né? Só que eles se deram mal, porque eles nunca queriam chegar nesse ponto. Quando tu mente, a mentira tem perna curta, tá entendendo o que eu tô falando? Exatamente, tem mesmo, e ridiculariza, desmoraliza, né? E a nossa teoria, o que é? É como tu falou, é observação. Observação, a gente não tem fé, curva, não tem terra crença. Não faz curva, tá ligado? Exatamente, não somos crentes, né? Magma, eu acho assim, magma lava, né? Um bolão todo fechado, lacrado, explodiria, entendeu? Não ia aguentar Não ia ter vulcãozinho pequeno, assim. Uma hora ia ter que... E você imagina toda essa água colando, a pressão atmosférica que não seria dessa água toda, bilhões e trilhões de toneladas de oceano, cara, colando pra dentro da Terra, cara, essa pressão toda. Como? Explodiria com um vulcão dentro, calor, né? Não, você imagina toda essa pressão. A pressão ia ser tanta que não ia dar tempo de chegar lá no vulcão. Já ia abrindo uma fenda, tá entendendo? Sim, com certeza. Já ia explodir tudo. Cara. Já ia... explodir tudo, isso é um absurdo. Não, e outra coisa, ao mesmo tempo tá toda essa pressão na Terra, pra dentro da Terra, tem pressão pra fora dos vulcões, é incoerente, né? Não, e não ia durar tanto tempo, entendeu? Não ia ficar, porque assim, uma como é que eu posso dizer? Se a panela de pressão, ela só funciona com o gás ligado. Você tá me entendendo? Tu desligou, claro. Vai dar o efeito lá, tu vai explodir tudo e deu, parou, acabou. Acabou. Claro. Não ia se manter. É impossível. Não ia se manter. E que dirá ainda ficar flutuando no vácuo, cara, e girando e voando. Não, e ainda sem oxigênio para flutuar, porque para algo flutuar tem que ter oxigênio. Entendeu? Uma pipa, para ela flutuar, ela tem que ter oxigênio, tem que ter vento, tem que ter densidade. Como que a bola flutua no vácuo, sem vento, sem nada? Sem oxigênio, sem matéria, sem nada. Ninguém explica. É porque eles dizem que o vácuo faz as coisas flutuar, né? Isso aí pelo menos... que é o maior. É um absurdo, isso não é experimentado, né? Quem que faz uma bola flutuar numa câmera de vácuo? Não dá? Não dá. Quem que faz uma bola girar, flutuar, voar, então, me explica, pular água? Qual é o motivo de flutuar? Tu sabe me dizer, não? Isso eu não sei. Não, eles não falam. Não falam. Na verdade, nada precisa ser falado no Globo. É tudo crença. Você tem que imaginar e crer. Porque o fato de não ter um chão, sabe o que ia acontecer? Sim, teria que cair, né? Claro, teria que cair. Não é nem cair, cara. Ia ser aleatório, eu acho. O negócio ia ser violento, também. Tá entendendo? Esse conceito de não existe cima nem embaixo, isso não existe na natureza. Esse conceito não existe. Então, teria que ir para algum lugar, ele teria que ir. Teria que se mover. Por isso eu tô falando, esse conceito não existe que não tem cima e embaixo. Seria violento, na ideia ia dele, ser choque, ia se bater toda hora, tá entendendo? Choque. É igual a bola de sinuca. Aleatoriamente, né? Não ia ter organização. Não. Corretíssimo. Então por que as coisas sobem e caem? Porque não existe nenhuma força empurrando pro chão, justamente por causa disso. Porque as coisas apenas se acomodam, essa é a verdade. As coisas se acomodam por densidade. O
O que é menos Então, denso que o ar sobe. O que é mais viável é ter esse chão. Sim, Foi aquilo que eu falei, existam... são as dimensões, olha só. Sim, isso é referência. Por que eu falo da Terra plana infinita, cara? Porque ela não precisa estar do nosso lado, mas ela tá no chão. Sim, claro. Tem esse chão, é uma dimensão. Entendendo? Eu não vou dizer que a dimensão é infinita porque é muita coisa, mas eu tô falando, é uma dimensão. Para nós, uma dimensão enorme. A gente é um micróbio para essa dimensão inteira aí. Tô dizendo. Sim, sim. Seria a como é que eles falam? Quarta dimensão. A casa de Deus, a morada. A morada de Deus seria acima, né? E tem várias moradas, não tem várias moradas? Tem várias moradas, são 5 céus, né? Não sei, pode ser até mais. E abaixo também. E a Bíblia é de 5, né? Eu não sei. E abaixo também. Abaixo tem também, tá? Mas abaixo da terra tem. E daí assim, cara, é inferno, tá ligado? Mas tem. Tem tanto que tá escrito assim, não construirá. Que até hoje regride, tá ligado? Não evolui, regride. São exatamente. Os infernos, são as terras inferiores. Sim. A gente está no inferno para quem tá em cima, né? Daí eu já não sei te dizer, porque às vezes a gente pode ser uma alma de primeira viagem. A gente tá no inferno pra quem tá acima, e quem tá abaixo da gente tá no inferno pra gente. Mas às vezes quem tá acima diz assim, não, eu sei, eu já passei ali por baixo. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, tá entendendo? Sim. Sim, tanto que assim, a Bíblia diz, não construirá nada do que existe nem na terra, ou seja, a nossa dimensão aqui dentro da cúpula, nem acima, ou seja, o que está fora na dimensão extraordinária, que são os céus que tem para cima, primeiro, segundo, terceiro. Elias foi até o terceiro, né? Mas no quinto, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nenhum homem nunca foi. Tanto que a Bíblia diz, nunca nenhum homem foi até o céu, senão de que lá desceu, Jesus, né? Então nós não sabemos, não cabe a nós saber o que tem lá, né? Agora, abaixo nós sabemos que tem, e acima tem. Agora, o que exatamente não fomos. Mas diz assim, não construirá imagem do que tem acima, nem na terra e nem abaixo. Ou seja, tem coisas abaixo também. E tanto que está escrito que assim, Deus já sabia que a gente teria contato com esses seres. E para não construir imagem, mas eles não fazem imagem de Baal, de demônios, né, de entidades, não tem? Candomblé? Não tem dos santos, que estão acima, não fazem também imagem dos santos? Porque o ser humano sabe. Existe o abaixo e o acima. O abaixo seria o quê? Uma terra quente, sabe? Sim, e não sabemos quantas dimensões tem abaixo, né? Pode ter mais de uma. No caso, acho que só uma. A gente não tá na segunda, tu falou? Na segunda dimensão. Por exemplo, na teoria do Samuel Benini, que ele estuda um pouco sobre isso aí, a gente estaria na quarta. Já na teoria do Márcio, além das nuvens, né, que também é um planista, a gente estaria na segunda, né? Seria o inferno a primeira, a gente na segunda, e a terceira seria o firmamento, onde estão as estrelas, né, acima do firmamento, só que tem mais 3 acima, entende? Que aí que vem o negócio. Aí não cabe a nós, entendeu? Saber o que tem. Aí vem a especulação, né? Tudo a gente pode especular, só não podemos afirmar. Que a gente tudo quer comparar com o melhor e o pior. A gente tá na normal. Tá entendendo? Sabe? Na básica. Aonde tu vai dar o rumo, entendeu o que eu tô falando? Claro sim, que nós estamos na limite. Pode ter até mais pra baixo. É mais, só nós estamos, quem sabe quem tá na... A gente se garante, a gente sabe que, tipo assim, eu te conheço, sei que tu não vai pra debaixo, tá entendendo o que eu tô falando? Mas tem gente até hoje em dia ainda vai, acaba indo. Vai, é verdade. Não, todos nós estamos sujeitos, né, Binho? A gente, enquanto tá aqui vivo, cara, a gente tá sujeito aí tanto pra cima como pra baixo. Ou ficar até mesmo aqui, né? Quem garante, entendeu?
Porque nós sabemos que existem espíritos obsessores aqui, né, cara, nessa dimensão. E sabemos que eles se conectam também em algum determinado momento da Matrix, onde tem a falha, tem o curto-circuito, a gente vê vultos, a gente ouve vozes, a gente vê coisas que não deveriam estar ali. E isso é presenciado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sinal que não é ilusão nem delírio da pessoa. Isso é um fato comprovado. Eu sei, mas eu digo assim, até uma pessoa que, sei lá, matou alguém, até essa pessoa merece o perdão, tá entendendo? Por isso que eu falei, a nossa vitória já é garantida, cara. Pra quem tem Jesus, né, quem vai ser salvo pelo mérito de Jesus, não pelo nosso, né? É aquilo que tu falou, claro, gente, não é garantido, até acabar ninguém sabe, mas digo, é provável, entendeu? A probabilidade diz que essa geração toda vai progredir. Quem confessa Jesus como seu único suficiente Salvador e anda em comunhão com Ele, já está salvo. Pode morrer que está salvo mesmo. Pro terceiro nível, cara. Porque se for depender de obras e mérito, ninguém vai ser salvo. Ninguém cumpriu a lei senão Jesus. Foi o único homem perfeito. Então, se for depender da gente ser bonzinho para ser salvo, jamais nós vamos ser salvos. Ninguém. Assim, quando tu pega e tu fala assim, tá, eu vi que isso aqui é um negócio plano, não vi, acho que estão me enganando, por que tu não, tu já é um motivo a mais para tu subir, porque lá em cima também é plano, é as águas planas, lembra? O éter. Sim, exatamente, com certeza, faz sentido, porque as águas são planas, então lá em cima também faz total sentido que seja plano. Né? Agora, não pode ser assim, acima tem águas, acima dessas águas, como lá são plano, também não pode ser, aonde tem água não pode ter terra? Aqui não tem água, não tem terra? Por que lá em cima também não pode ter terra? Sim, tem, a gente não vê porque tem a barreira de éter, ela é translúcida, ela é as estrelas, entendeu? E assim, e não só para cima, mas indo reto, vamos supor, você vai reto, chega uma hora que você tromba com a Antártica. Não é tão longe, tá? É que assim, é proibido ir, mas não é longe, tá? Assim, uma semana viajando, você chega de carro, tá? Você chega no fim do mundo, que é a barreira. Uma semana viajando, não é tão longe. De avião, você chega em 2 dias na Antártica, né? Então não é tão longe assim em relação a, vamos dizer assim, a todo o tempo que a gente passa aqui em vida parado no mesmo lugar, proporcionalmente o tamanho do mundo é muito pequeno, né? Eu sei que em relação a uma pessoa que está descobrindo agora um andarilho, ele passaria a vida inteira dele andando e não ia descobrir tudo, porque nesse sentido ela é grande, mas a partir do momento que você tem um meio de transporte, você já sabe até onde vai, o fim, ela se torna curta, basta você seguir sempre a mesma direção, sempre norte, ou sempre sul. Aliás, o inverso, se você está no norte, é seguir sempre sul, você vai bater no paredão. Então é proporcionalmente curto, chega uma hora que você vai bater ali, se você quiser continuar, o que tem depois? Quem sabe o que tem depois? Quem pode garantir que não tem terras também além? Quem pode garantir que não tem anjos? Que não tem outras dimensões, portais? É isso que eu estou dizendo, o mais provável é que haja mais vida. Claro. Agora não nesses luminares, entendeu? Tô falando? Sim. Vai ter vida em luminar? O mais provável que uma coisa tá perto. Sim. Só que a gente não vê. A nossa visão humana não vai ver. E se eles não usam a tecnologia para nos mostrar, entendeu? Tu acha que o homem estaria preparado para ver isso aí? Ver uma terra plana, uma coisa assim? Não, cara. O homem não tem preparo nenhum psicológico para isso, cara. O cérebro do ser humano é tão primitivo que eles acreditam em tudo isso que foi contado, cara. Sim, não tem preparo psicológico. Eu não culpo ninguém por acreditar, porque é aquela coisa, mas o cara é estudado,
tá entendendo? Chegou lá, É a limitação. ralou um monte pra chegar lá, agora por que ele estaria mentindo, tá entendendo? É sempre esse pensamento, né? É aquela coisa, tá? Eu não posso garantir nada, entendeu? Que alguém mente dessa forma. Por exemplo, você vê, você vê as estrelas estão sempre paradas no mesmo lugar. Entendeu? Sempre, elas giram e voltam para o mesmo lugar, giram e voltam para o mesmo lugar, giram e voltam para o mesmo lugar. Se no globo tem tanto giro, cara, tem translação, tem rotação, tem eixo, tem tanto giro, era cada dia um céu diferente. A gente não tem como experimentar nada do globo. Uma outra coisa que eles falam também. Um céu diferente, uma estrela diferente. Sim, e não teria norte, né? Não teria norte. Porque o norte, em vez de você ir pra frente e pro centro, você desceria a ladeira. Você estaria indo para trás. E como não tem frente nem trás, você não poderia ir para trás logo que não tem trás no globo. Então você estaria indo automaticamente para frente. Mas também não tem frente. Então no globo você não tem localização. Você não tem rota, você não tem bússola no globo. Por isso que no globo você tem que fazer uma bússola plana. Porque na imaginação é uma bola, mas na prática tem que ser plano. Já viu bússola esférica com ponteiro curvo? Com 3 ponteiros curvos? Girando 360 graus, manda pro norte, você vai parar no sul? Não tem, né? Manda pro sul, você vai parar no norte. Manda pro leste, você vai parar no oeste? Não tem como. Na prática isso não funciona. Você ficaria perdido. Então eles falam também do céu, que porque o céu tá ali, você anda um pouco, a estrela some, já é outro céu, isso é porque é um globo. Na verdade é o inverso. É justamente porque o céu está estático, ele gira e volta pro mesmo lugar, e a Terra tá parada, né? Na verdade o céu é estático no sentido de girar, igual um ponteiro no relógio. Mas ele não se locomove por inteiro, só gira e volta pro mesmo lugar. E a Terra parada, que a gente sempre que volta no mesmo local, as estrelas estão lá. Se tivesse tanto movimento, cada dia ia ser um céu. Nunca mais ia voltar a ser o mesmo céu. Não ia repetir, né? Você tá um exemplo, tá na praia, você saiu da praia, foi para outro lugar, é outro céu. Você voltou para a praia, é o mesmo céu? Como assim? Nós não estamos viajando? Então, se todos os lugares sempre têm as mesmas estrelas e elas sempre levam para o mesmo lugar, sempre são guias de navegações, é porque nós estamos parados. Sim, isso é o básico, né? É o básico, uma observação, uma criança entende isso aí. É isso que eu tô dizendo. E eu aí... não culpo ninguém que chega lá, o cara é tão estudado, eles vão pedir para ele fazer só 1/1000 do trabalho dessa mentira. Agora, se eles dizem para ele que ele não pode falar ou não, isso não é outro 500. Mas cada um faz um trabalhinho, tá entendendo? Eles pegam aquilo tudo e montam. Vocês estão me entendendo? Sim, é tudo doutrina, cara. É preparo mental. Eles são preparados para isso. O cara me paga para fazer o celular, eu faço, tudo bem. Eu vou receber uma grana. Estão recebendo. Estão ganhando. Pra NASA receber o que eles recebem, cara, cada astronauta ali, a pessoa falaria até que é um triângulo. Sim, é isso que eu tô dizendo. Porque cada um vai fazer uma pequena parte do serviço. E vai receber bem por aquilo lá. A NASA, quem trabalha com isso, parabéns, com as agências, ganha bem. Ganha muito bem. Então, assim... Não é nem por mentir, cara. É simplesmente tu não falar o que tu pensa, tá entendendo? Não falando o que tu pensa, tá bom. Então, cara, as coisas se acomodam do menos denso para o mais denso. É sempre assim, é sempre observado assim na natureza. Sempre. Tudo na natureza, o menos denso se acomoda no mais denso. E por que eles, no mundo do globo, é o inverso? Por que no mundo do globo a gente tem massa atraindo massa? Isso nunca foi observado. Né? Tudo no globo você tem que negar a observação para crer no impossível. Você tem ali
por exemplo, você tem ali a matéria do ar. A matéria do ar tem um nível de densidade baixo. A partir do momento que você coloca uma fumaça, a fumaça tem um nível de densidade ainda menor do que o ar. Então ela vai subir. Ela vai se acomodar onde? Menos denso, mais denso. Então ela vai se acomodar nas nuvens, que é onde tem mais densidade do que a própria fumaça. Chega ali, ela para. Por isso que chove. Né? Ao contrário, se a fumaça tiver com muita fagulha, tiver quente demais, muito densa, ela, em vez de subir, ela vai cair, se dissipar até que ela se torne menos densa e possa subir para nas nuvens. Enquanto ela tiver mais matéria que o ar, ela vai ou ficar parada ou descer. Quando ela se tornar menos densa, ela sobe. A mesma coisa os objetos. Todo objeto que for mais leve que o ar vai cair e parar no mais denso, que é o solo. É tão simples, cara. Tão simples. É o que é mais pesado que o ar cai, o que é mais leve sobe. Qual que é a dificuldade de entender isso? Todo ser humano sabe disso. Tem nada a ver com gravidade. A gravidade não tem nada a ver com isso. Gravidade é uma força louca, onde às vezes as coisas sobem, às vezes caem, às vezes puxa, às vezes empurra. Não tem um padrão. Não tem uma observação. Não pode ser filmado a partícula da gravidade, não pode ser observada, reproduzida, experimentada. Né? Ela só fica mensurável, só na imaginação. Ninguém sabe dizer se é onda, se é uma partícula, se é uma dobra no espaço-tempo, se é uma fé, se é uma filosofia. Ninguém definiu até agora. São vários, né? Se é uma partícula, um átomo, ninguém sabe dizer. Ela fica só na teoria. Eu acho que não existe, cara, gravidade nenhuma. A gravidade não existe, ela existe na fé, né? A fé. Ela foi usada como uma cola, né? Tá ligado? Faltava uma cola pra tudo dar certo ali. Exatamente, foi uma brecha que estava faltando, que eles inventaram, deram um nome. Uma cola que gruda tudo. Sim, que resolve tudo. Pode dar o exemplo, o que faz a nuvem não acompanhar a Terra? Gravidade. O que faz o helicóptero acompanhar a Terra? Gravidade. O que faz a Lua não sair fora? A gravidade, entendeu? Gravidade, O que faz o rio descer na subida? Gravidade. Não, essa eu não sabia, né? Tudo bem. Porque é o seguinte, porque é o seguinte, o mar, por exemplo, ele tá fazendo curva pros dois lados. Não tem um lado que ele desce, entendeu? Ele não tem um lado que fala, ele só vai pra frente, só vai pra trás. Não, ele fica colado na descida pros dois lados no globo. Sim. Tanto pra frente como pra trás, como pra esquerda e direita. Leste, oeste, norte, sul. Né? Leste, oeste, norte, sul. E ele fica colado. Só que o rio não. O rio ele sempre tem que descer sentido norte, que é pro mar. Sim, tá, mas eu digo. Não existe Mas nem a gravidade não ia resolver, exatamente, não funcionaria. Ia ficar parado, ele não ia correr. Ia ficar parado, ao mar. Ele não poderia descer. Um lago, o rio seria uma lagoa. Exatamente. No mundo do globo, o rio tem que se comportar como o mar. Tem que ficar colado na descida, não podia descer. Por que ele desce? Ele só não gravidade. Não tem lógica, mas é gravidade. Não precisa ter lógica. Você usa um nome assim, coringa, entendeu? Ele vai explicar tudo mesmo. Usando vai explicar a gravidade na Terra, usando a gravidade na Terra, sabe como é que seria a Terra? Usando a gravidade? Como? Metade água e metade terra. Tá entendendo? Um polo de água, só que daí como é 70%, ele ia ficar só um cotoco de 30%, tá entendendo? De terra. Sim, é verdade, ficaria totalmente desproporcional. Faz sentido. Não ia seria ser muito mais porque como tem mais água, então ia ficar 70% coberto de água e uma calota de 30% de terra. Claro, porque Sim, faz total sentido isso que você falou. Porque se a gravidade ela tá atraindo sempre a água para o mesmo lugar, então deveria toda a água ficar acumulada, não não distribuída. Claro. E aí o volume seria tanto que não ia, mal ia ter umas ilhas ali, né? Entendendo? Claro, ia ser totalmente desproporcional, cara, a vida.
E a mesma coisa, por exemplo, a gente não poderia ficar de pé no plano. Não, você entendeu? Daí... A gente teria que ficar de pé na descida. Sim, a gente não ia parar em pé. Não ia parar em pé, não ia ter... skate, ia fazer drift. Como é que é drift? Exatamente. A gente ia ter que ficar parado num terreno que é uma descida, teria que ficar parado de pé na descida. Não tem harmonia de equilíbrio num plano no globo, porque no globo não tem plano. Não existe cima, baixo, não tem referência. Então você não tem harmonia de equilíbrio, né? Que seria que nem a Casa Maluca do Play Center, por exemplo. A Casa Maluca do Play Center, eles fazem uma casa totalmente torta em relação ao plano. Porque quando você entra lá, você não vê o horizonte, você perdeu a sua referência do que é plano e você começa a ficar todo doido lá dentro. Você vê a ladeira, parece que é subida, a subida parece que é ladeira. Você vai tentar ficar parado no plano, você tem que se equilibrar torto, você fica totalmente sem referência de nada. Porque o que te dá a referência do plano é o horizonte, que é plano. Eu nunca vi isso aí. Então, depois você pesquisa aí, Casa Maluca. Tem vários tipos de casa maluca que eles constroem, sempre torta. Então até o próprio cientista, quando ele sai da casa, ele explica o que é isso, é magia, é bruxaria, por que lá todas as coisas acontecem doida. Ele falou assim, é simplesmente porque quando a gente sai de lá, a gente volta para a Terra, para nossa realidade plana. Olha o que o cara falou, cara. O próprio cientista falando que a nossa realidade é plana. Ele falou sem querer uma besteira para a crença dele, né? Porque ele crê num globo e ele tá falando que a realidade é plana. Veja só a incoerência. Então a pessoa, ela vive uma coisa e fala outra. Ela vê que a Terra é plana e o céu é curvo, mas ela alega o inverso. Ela alega que o céu é plano e a Terra é curva. Ela sente que está parada e vê que o céu gira e o Sol se move, mas ela alega o inverso. Ela alega que o Sol está parado e ela está se movendo. Ela vê que todo mundo está num plano, né, que ninguém está tombado, mas ela alega que não, que está todo mundo num ângulo diferente. Ninguém está no plano. Ela vai negando toda a experiência de vida dela. Ela vê que a água, o nível da água é sempre plano, mas ela alega que não. O nível sempre é curvo. Ela vai... tudo que ela experimenta, vê e observa, ela tem que dizer que não. Agora que tu falou tudo, cara. Então a gente ia olhar para uma montanha, uma afastada, uma ilha afastada, teria inclinação. Pronto, não tem inclinação. Claro. Se não tem inclinação, não tem como ser um globo, entendeu? Não existe curva reta. Existe curva reta. Toda reta é paralela, ela é infinita. Você pode pegar 1 centímetro ou 1 bilhão de quilômetros. Ela nunca vai cruzar. Uma reta nunca vai curvar e cruzar com outra. Ela sempre vai continuar a vida inteira paralela, porque ela é reta. Uma do lado da outra. Então não tem como você olhar para o horizonte, ele curvar só para baixo. Para os lados ele é plano. Então isso aí seria uma montanha-russa. Terra montanha-russa. Então eles mostram ali o navio tombado na metade do casco. Né? Ou seja, você tem uma curvatura absurda, onde você tombou, de repente do nada tem uma lombada que derruba metade do navio, de repente, cara. Olha o absurdo. E para os lados não. Olha a incoerência. Você está vendo ali uma curva absurda, que tomba metade do navio curvando só para frente, mas para os lados não tem essa mesma curva. Como assim? Então não é uma esfera a Terra. A Terra é uma rosquinha, uma terra montanha-russa. Então, cara, eles estão tão alucinados, numa loucura tão grande, que eles não estão reparando a barbaridade das coisas que eles alegam. E é que eu tô falando, quando tu olha uma montanha lá longe, fica claro que ela não tá deitada. Claro, ela não tá tombada. Fica claro que ela tá no mesmo nível plano. Reta. Ela tem um pouco de imperfeição, uma imperfeição natural ali. Mas se não todas elas, seria evidente, tá entendendo? Porque seria um padrão. Mesmo ângulo. Seria um padrão que tu já estaria acostumado a ver. Ah, tá, ali tá inclinado. Sim. A gente não vê isso, a gente só vê a imperfeição que confunde um pouco, às vezes. Exatamente, em qualquer nível que você pega. Então... Imperfeito, sim. Mas o ângulo do solo é sempre o mesmo. Sim, o mesmo nível da águas. O topo ali não tá... O topo inclinado. É sempre o mesmo ângulo do nosso. O topo não inclina jamais, cara. O topo tá sempre apontando pro céu do meio-dia.
Sim. Não tá. E a frente sempre apontando pro nosso olho. Ele teria que estar sempre pro horizonte, tá entendendo? Um pouquinho que fosse. Exatamente. Assim, sim. Você falou tudo. Você falou tudo. Ó, se você colocasse numa montanha que está distante da gente, você colocasse o topo dela como a cabeça e a frente dela como o olho do ser humano, o olho dele sempre estaria de frente para nós e a cabeça sempre apontando para o sol. Isso é impossível no globo. Olhando para cima, tá vendo, né? Sim, no globo ele teria que estar à frente, olhando sempre para cima e a cabeça para trás, sempre. E nunca acontece isso. Não, pera aí, ele estaria... A montanha seria o quê, tu falou? Ó, imagine que a ponta da montanha seria a cabeça do ser humano, a ponta da montanha. Tá. Né? O topo da montanha é a cabeça. E a frente seria o olho. A frente do quê, cara? A frente da montanha. Você de frente para a montanha e ela de frente para você. A frente dela seria um olho, a frente de um ser humano. Lá em cima, como é que o olho vai estar aí embaixo? Imagine assim, você de frente para mim. Ah, tá, não entendi. importa o tão quanto você se afaste. A montanha toda afaste. é uma cabeça, é isso? Isso, é um ser humano. Imagina um gigante ali parado. Imagina você de frente para mim. Você tá de frente para mim. Não importa o tão quanto você se afaste, o seu olho sempre vai ficar em direção ao meu. Jamais seu olho vai apontar para cima de mim, entendeu? É isso mesmo. Então jamais a montanha ela vai apontar, em vez de parar de apontar para os meus olhos, a frente dela vai apontar para o céu. Nunca. E a cabeça nunca vai apontar para trás, sempre para cima, para o céu, entende? No globo isso não existe. No globo não tem cima, nem baixo, nem frente, nem nada. Tudo bagunçado. Você não tem essa referência de perspectiva no globo. Então essa referência só é possível no plano. A experimentação da realidade no globo não existe. Isso que você falou é muito interessante, cara. Muito legal. Jamais a ponta do prédio vai tombar para trás. Nunca. Um prédio... É porque o prédio é menor, tá entendendo? Não dá pra... Agora a montanha tu vê certinho, cara. Tu consegue... Mas mesmo... Sim, mas independe, viu? Independe do tamanho do objeto. Na curva tudo tem que tombar. Tudo. Não, você pode ter pegar um binóculo e olhar o prédio, pronto. Sim, independe. Se é o Monte Everest ou se é um prédio baixinho, ele sempre vai ter que vai tombar na curva. Sempre. Se existe curva, vai ter que tombar. Se não tomba é porque não tem curva. Então eles têm que definir. Se eles falam que aquilo ali, que aquela ocultação da montanha, a ocultação do prédio, a ocultação do casco do navio é a curva, logo aquela curva tem que tombar. Então ele tem que ser proporcional à curvatura. A ponta do prédio tem que também curvar para trás, não só ocultar como se fosse um degrau. É isso que eu tô dizendo. Tu falou tudo, tem que tombar para trás. Tombar para trás, tem que ser proporcional à ocultação. Só que na cabeça deles, não, é só um degrau, é uma lombada. Sabe aquela torre, a torre de, acho que é Pisa, né? Que ela é torta, assim? Tem uma torre que ela é meio torta, assim? Sim. Aí eles falam assim, não, mas ali a Terra é muito grande para você ver essa inclinação. Logo, então, se é tão grande você não pode ver a inclinação, você não pode ver a curva. Você não pode ver ocultar o objeto. Você tem que decidir. Ou você tá observando a curva ou não tá, cara. Porque é um absurdo que eles falam que é uma curva seletiva. O que interessa é curva, o que não interessa não é curva. Como que é muito grande? Essa eu não entendi. Eles falam o seguinte, não, ele debatendo quer dizer que a inclinação é muito pequena, é isso? Não teria como... Sim, mas pequena, mas é isso que eu digo. Tá vendo? Mas você tá observando a curva a olho nu. Então, se é muito pequena, você não pode observar. Tá entendendo? Ó, ela é pequena, a curva é pequena, ela começa pequena. Mas teria uma hora que já não é mais pequena. Claro, você não pode ficar quanto mais longe, melhor é o experimento, entendeu? Tem que ter essa... Tem que ter uma distância boa. Tem que ter uma distância boa, mas pra mesmo... não ter desculpa. Sim, Binho, mas entende o seguinte, independe da distância. Se aquela distância é o suficiente para ocultar um objeto, ele tem que ser o suficiente para também tombar, tem que ser proporcional. Não pode ser ao mesmo tempo que é uma curva, é um plano. Se essa curva fosse tão
tão insignificante que ela não poderia ocultar o objeto. A Terra teria o tamanho do Sol, tá entendendo? E também não poderia ocultar o objeto. Porque assim, ó, existe... Como é que eu posso te falar? O que faz uma bola ser maior ou menor que a outra? É esse tamanho da curva. Sim. Tá entendendo? Ó, claro. Se eu aumentar demais a curva, eu tô aumentando o você total. não oculta o objeto. E você não oculta mais o objeto. Eu exagerei do Sol, mas assim... Tá entendendo? Sim, eles têm que decidir. É a mesma coisa do Sol, né? Eles querem aumentar tanto o tamanho do Sol para poder dizer que o Sol... eles querem distanciar tanto o tamanho da Terra em relação ao Sol para dizer que o Sol está pequeno, porque a gente observa realmente ele pequeno, né? Só que eles esquecem de dizer que, assim, cara, é proporcional. Não importa tão grande seja o Sol, cara. Se você está vendo ele pequeno, você está distanciando ele ao ponto de ele ser local. Então ele já não é mais aquele Sol de cabo a rabo do horizonte do mundo do Star Trek lá que o Aristóteles diz que provou que é um globo. Então ele manda Aristóteles pro cabo a rabo. Eles sempre entram em contradição, cara. Eles afirmam uma coisa para defender uma coisa e dá um tiro no pé de outro. É a mesma coisa que você falou. Eles estão falando que a Terra é muito grande para você ver a inclinação do prédio, mas você já tá vendo a curva ali na hora que é para ocultar. Na hora de ocultar, a inclinação é pequena. A inclinação é grande, a Terra é pequena. Mas na hora de explicar por que não tomba o ângulo, aí não, aí a Terra é muito grande. Fala, então não deveria estar sendo vista a ocultação. Não, a gente entende que é grande, tá? O globo ali é grande. Vocês estão entendendo? Mas se eu pegar num contexto ali que tu subir um pouco, tu já vê um continente inteiro, tá entendendo? Então, se fosse no caso a ocultação do globo, sim, você subiria um pouquinho e já veria o que está por trás da lombada, né? Mas não é o que acontece. Independe da altura, a ocultação sempre é a mesma, cara. Sempre quando a mesma, ele porque sobe depende daqueles balões lá, atmosférico, terraplanista lá, aquilo ali tem uma boa parte, uma visão legal, cara. Tá entendendo? Você dá uma ampliada, mas o horizonte está sempre no nível dos olhos do observador. É isso que nunca ali abaixo. Ali tu já tem a visão de um continente inteiro ali, eu acho. Sim. Ali você vê a Terra inteira. Não, você vê os limites. Do balão ali. Aqueles balãozinhos atmosféricos. Sim, na verdade a gente até no chão, no solo, a gente vê a Terra inteira porque a gente vê o firmamento. A gente vê o limite. Ali você tem uma amplitude maior do solo apenas, mas não do limite. O limite é sempre o mesmo. Então ali no balãozinho atmosférico, tá ligado? Sim, ali você tem uma amplitude maior do solo só, mas o fim da Terra, o limite, o paredão é sempre o mesmo. Tu teria que ver já um pedaço, uma bola da curva, completa, né? Cara. Como tu sempre fala, o horizonte acabando. Né? Sim, ali você deveria ver já a curva das bordas mundo, fim do mundo. E um buracão, um vácuo assim. Do fim do mundo, tá entendendo o que eu tô falando? Um vácuo, e deveria baixar a bola, deveria baixar o nível dos olhos, né? O que a gente vê? Não, por isso que dá pra crer em terras além, porque a nossa visão acaba e aquilo ali não parece que acaba, tá entendendo? Não tem um fim. Não acaba ali. Não tem um fim, como se fosse um infinito, é o fim, né? da visão, tá entendendo? É o fim da visão, é o fim do zoom daquela câmera ali, né? Até se tu subir lá, tu também não vai ver muito mais do que aquilo, tá entendendo o que eu tô falando? Mas assim, a observação que nós temos daqui da Terra e do céu, do balão, é diferente porque aqui na Terra a gente tem toda a densidade atmosférica aqui, na pressão atmosférica, por isso que a gente consegue ver as estrelas, tudo, e lá em grandes altitudes você tem a ausência, né, de oxigênio, você não tem a quantidade de matéria que tem no ar, então você já não vê a refração da luz mais, já para de ver o domo, né, para de ver as estrelas, então existe uma limitação para o céu, mas o inverso acontece também, você começa a enxergar muito mais do que está aqui no solo, então você vê
até uma amplitude muito maior da terra, do chão, mas o confim, que é o horizonte, é sempre a mesma distância e o mesmo ângulo do observador, sempre igual. Isso prova que é plano. Agora, exatamente até onde vai, cara, qual a distância, isso é um grande mistério, porque eles sabem. Eles sabem qual que é essa distância. A nossa visão, ela também tem um limite. Limitada, né? É claro. Por mais que tu suba, a gente não tá falando de uma altitude tão alta assim, né? 50 mil quilômetros no máximo. Chegou ali, tu... Eu acho que não dá pra ver muita coisa não, cara. 50 km, desculpa. 50 km é o máximo que dá pra subir, né? O balão. Porque vai estar tudo escuro, tá entendendo? A gente só vai ver o que o sol iluminar. O resto é escuridão. Sim, porque você só enxerga onde reflete a luz, né? É só se tu te der sorte. Chegou lá em cima e o bol tá passando ali do lado, entendeu? Quando você tá aqui embaixo, a sua distância em relação ao domo é muito menor. Então o domo se torna menor, o sol... Quando você tá no chão, no solo, a sua distância em relação ao domo é muito maior, o que torna o domo muito mais visível. Tá muito mais distante, entende? Então a lâmpada, que é o sol que bate no domo, fica visível. Quando você sobe, essa relação entre o domo e você diminui. Então você fica muito mais próximo do domo. Então já não tem o mesmo efeito do sol iluminar o domo inteiro. Você não vê o domo inteiro, você vê a terra inteira, não o domo. Então você deixa de ver o firmamento inteiro. Você vai ver só a parte onde o sol bate. É como se você estivesse imagine assim uma sala muito gigante, imensa. E você coloca uma lâmpada ali. Você só vai ver onde a lâmpada bater, cara. O resto você não sabe o que tem. Entendeu? Você não vai ver né? Claro, você vai ver uma parte. Foi aquilo que eu falei ali. Ali você já não... Então são grandes mistérios, né, cara? Tem muito mistério. A nossa limitação humana chega até um certo ponto dali, só Deus sabe, literalmente, cara. E se a gente soubesse tudo e pudesse descobrir tudo, seria um Deus. Não seria um humano. Acontece que esses cientistas soberbos aí, eles querem ditar tudo, que eles sabem tudo. Até quando foi o Big Bang, quando o início do mundo eles querem ditar. Mas é uma grande vergonha, cara. Os caras não sabem nem o que tem aqui dentro no nosso meio ambiente. Na casa deles, eles não sabem dizer o que tem. Descobriram nem 3% de todas as espécies do mar. Nem 3%. Sem contar o resto das espécies. Nem 3% do mar foi descoberto das espécies. Isso nós estamos falando dos seres que são visíveis a olho nu, sem contar os microscópicos. Então, é uma coisa absurda que existe, né? Sem contar que também existe muita parte onde o ser humano tem mata virgem, não entrou, cara. Não sabe o que vai encontrar lá. Você vai encontrar um gorila de uma espécie que nunca viu, um dragão, um ser alado, um pé grande. Não sabe, nunca entrou, cara. Mata virgem. Assim, ele descobriu o continente, mas não entrou lá dentro para saber o que tem. A nossa América mesmo aqui, o Amazonas, uma pequena parte dela foi descoberta. 80% ninguém sabe o que tem, não entrou. Descobriram agora Ratanabá recentemente, uma civilização antiga, gigante, né? Astecas, maias, então não descobriram nada do que tem. Cada dia que passa descobrem, né, novas descobertas arqueológicas. Então, assim, a Terra é uma criança. Como que os caras querem saber o que tem lá anos-luz, não sei o que? É uma barbaridade, cara.